Alô, alô, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma apresentação da nossa Semana de Saúde Mental, promovida pela Sociedade dos Psicólogos, edição 2021, em apoio à campanha do Janeiro Branco, Pacto pela Saúde Mental, todo cuidado conta. Hoje a gente vai receber aqui o tema: é possível ter felicidade no trabalho? E para isso, a gente vai receber a Bruna, que é psicóloga, e também atua com projetos na área da psicologia organizacional. Ela vai trazer algumas reflexões de como o trabalho influencia e afeta a nossa saúde mental, e principalmente o nosso sentimento de felicidade e realização decorrente dele. A Bruna, ela é psicóloga graduada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, atua em projetos de extensão vinculados à aplicação da escuta psicanalítica em crianças vítimas de abuso sexual e violência doméstica, concluiu 2 projetos de pesquisa com programas de financiamento. Primeiro, uma discussão sobre a constituição da imagem corporal nos transtornos alimentares. E o segundo, um estudo com profissionais que atuavam na área da psicologia jurídica e a prática durante a avaliação psicológica. Atualmente, ela presta serviços de consultoria interna em recursos humanos e segue com estudos voltados à escuta psicanalítica, além de atendimento psicoterapêutico a adultos e adolescentes. Também trabalha com orientação vocacional, profissional, treinamento e desenvolvimento humano, além de escrever para o nosso blog da Sociedade dos Psicólogos. E já estou com ela aqui. Boa tarde, Bruna. Muito obrigado por aceitar estar aqui. O Facebook está avisando que a live está começando e eu vou reforçar para o pessoal aqui que estaremos atentos ao chat, então podem enviar comentários, perguntas e participarem. Muito obrigado, Bruna. Passo a palavra para você, uma ótima apresentação. Obrigada, Caio. Acho que depois de uma apresentação dessa aí com um tema polêmico, né? Se é possível ser feliz no trabalho, acho que fica uma tarefa uma grande responsabilidade aqui para mim para conversar com vocês hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra fazer parte aqui da Semana de Psicologia e Saúde Mental. É um assunto muito especial e eu vou estar falando também de um tema especial para mim e que eu tenho muito carinho, que é o nosso autocuidado, né? O cuidado com a nossa saúde mental, decorrente também de uma atividade que eu arrisco dizer que vai fazer parte da nossa vida, acho que uns 80%, 90% da nossa vida, né? Caio já me apresentou, falou um pouquinho do que eu fiz na faculdade, não vou me estender a isso, né? Acho que um ponto que eu queria conversar, compartilhar com vocês, antes da gente entrar no tema de fato, é que já lá na minha faculdade eu estava atuando em clínica e no RH. Eu acho que são 2 áreas que me trouxeram uma boa bagagem, né, por conta dos projetos em RH. Hoje eu consigo entender um pouco das queixas que chegam para mim relacionadas ao trabalho, entender a dimensão, o quanto isso impacta a nossa vida e o quanto influencia em demais pilares, né? Quando alguma coisa no trabalho não está legal, provavelmente os outros pilares da nossa vida, emocional, pessoal, material, eles também não ficam legais. Então, por isso a importância da gente falar sobre. E acho que 2020 não foi um ano fácil, né, pra gente. Me marcou bastante, marcou cada um a sua maneira também. E me trouxe muitas reflexões, né? Em 2020 eu me deparei com alguns fatos e dados que me fizeram repensar sobre o trabalho. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. E me acenderam aí uma luzinha de que a gente já sabia, mas ficou mais evidente, né? O quanto as pessoas elas estão sofrendo e elas estão adoecendo por conta do trabalho, né? E por que será que isso está acontecendo? Então, em 2020, eu passei a me dedicar a estudar um pouco sobre sofrimento, sobre bem-estar e principalmente sobre felicidade do trabalho. Então, sofrer no trabalho a gente já sabe que é possível, né? Se eu perguntar aqui para vocês quem já sofreu ou quem sofre, né, com o trabalho, arrisco dizer que a grande maioria vai me responder que sim. Então, sofrer a gente já sabe que é possível. Agora, será que é possível ser feliz no trabalho? Ser feliz decorrente do que a gente faz 90% do nosso tempo?
E para estudar sobre o tema, o que me motivou foram alguns dados que eu comecei a reparar em 2020. Então, todo ano, o Google, no finalzinho do ano, ele divulga um teaser, um videozinho bem rápido, com as palavras e com as maiores pesquisas que as pessoas fizeram ao redor do mundo naquele ano. E antes de terminar 2020, o Google, lá para junho, julho, ele soltou uma notícia falando que depois que começou a pandemia, a palavra ansiedade e saúde mental, ela triplicou o número de buscas comparado aos últimos 16 anos. Então, comparado a 2004 e a 2019, o número de buscas triplicou sobre ansiedade e saúde mental. Então, as pessoas, elas passaram a procurar mais, né? Talvez falar mais. Depois de ansiedade e saúde mental, o Google também divulgou uma outra matéria falando que o número de pessoas perguntando por que elas não conseguem dormir e o número de insônias bateu o recorde. Então, o Google, além dessas pesquisas que a gente faz, ele também monitora, claro, o horário que a gente faz as pesquisas, e ele começou a cruzar os dados e viu que muitas pessoas estavam fazendo essas pesquisas de madrugada e, coincidentemente, perguntando sobre sono. Então, as pessoas, elas estavam cansadas, ansiosas, em casa, né? Quem pôde trabalhar de casa, eu passei a trabalhar de home office desde março, quase fazendo um ano, e isso tem um grande impacto também, né, na nossa saúde mental, muda toda a rotina, e além de tudo, estavam sem dormir. Então, essas coisas foram me chamando a atenção. Um terceiro dado que aí me virou a cabeça, em 2019, a Gallup, eu não sei o quanto é famosa aqui no Brasil, eu acho que não é muito, mas a Gallup é uma empresa de consultoria de pesquisa de opinião nos Estados Unidos e a cada 2 anos ela faz uma pesquisa com funcionários ao redor do mundo, perguntando para eles sobre satisfação e realização no ambiente de trabalho. E em 2019 ela divulgou um relatório que eu acabei vendo só no ano passado, falando que somente 15% dos funcionários ao redor do mundo se dizem estar satisfeitos com o seu trabalho. Se a gente inverte essa frase, né, e aí, acho que para ficar mais chocante, a gente fala que 85% das pessoas ao redor do mundo estão insatisfeitas, infelizes e desmotivadas com o seu trabalho. Acho que é um dado muito alarmante, né, e isso me chocou bastante. E quais são as consequências, se a gente começar a parar para pensar, né, na questão de indivíduo, das pessoas que compartilham a casa com a gente, da sociedade, do mercado de trabalho? Quais são essas consequências de terem pessoas tão infelizes no seu trabalho? Né? São muitas. A longo prazo, eu não vejo um resultado positivo. Eu acho que é um assunto que a gente precisa se focar e falar mais para poder ter a possibilidade de mudar esse cenário. As causas, acho que da gente estar adoecendo, eu posso falar algumas aqui, mas acho que a gente sabe, é bem conhecido, né? A gente está passando a ter jornadas de trabalho cada vez maiores, acho que cada vez mais intensas, né? Para quem começou a trabalhar de casa, o trabalho, né? A casa virou extensão do trabalho e vice-versa, então a nossa jornada de trabalho, ela se estendeu. Se antes a gente trabalhava 40 horas e tinha alguns rituais que marcavam bem o término do trabalho, né? Bater um ponto, pegar um ônibus e ir para casa, agora de casa isso não existe mais. Então, os limites que marcam até quando é o meu trabalho e até quando é a vida pessoal ficou totalmente confundidos, né? A gente não tem mais isso. Acho que a gente está hiperconectado, então eu tô com o notebook aqui, tô com o meu celular, tô daqui a pouco com uma televisão, vendo uma notícia, e não é porque deu 6 horas que eu me desliguei do trabalho, ainda posso receber uma mensagem sobre o trabalho e ficar preocupada, ter que responder. Então, essa ansiedade, né, essa até mesmo cobrança da gente estar conectado 100% do tempo é um agravante, sim. Acho que um outro dado relevante, se tem mulheres aqui na nossa live, talvez se identifiquem com o que eu vou falar, e é um fato e um dado, o trabalho, a jornada de trabalho das mulheres
geralmente é mais extensa que a dos homens, né? Tem aí um estudo que fala que as mulheres trabalham, em média, 10 horas a mais que os homens por semana, mas não necessariamente trabalho em empresas, envolve trabalho doméstico, né? Então, cuidar dos filhos, cuidar da casa, colocar as coisas em ordem, e isso é desgastante, isso também causa exaustão, né? A gente está num mercado de trabalho que as pessoas estão com medo de perderem o emprego delas. A gente sabe o quanto a pandemia também trouxe desemprego para o país e muitas vezes a gente se submete, né, a determinadas situações que em outros momentos, em outras condições, talvez a gente não iria se submeter, a gente iria questionar. Então, enfim, tudo isso que eu trouxe são causas que provavelmente aqui não pegou ninguém de surpresa, a gente já sabe, né? Mas o que a gente faz com essas causas? Saber o que leva a esse adoecimento, será que é o mais efetivo? Será que já é meio caminho andado? Né? Eu acho que só o saber talvez não seja suficiente para a gente poder quebrar esse ciclo vicioso e poder mudar de cenário. E aí, por isso que a intenção é, em vez da gente falar das causas desse adoecimento, a gente poder, então, falar e discutir aqui se, poxa, então é possível ser feliz no trabalho? É possível ter o contrário do que eu estou falando aqui? E para eu falar de felicidade no trabalho, acho que eu preciso contextualizar um pouquinho da onde que vem esse interesse, né? Como que eu, pelo menos, entrei em contato com o tema e que começou a me instigar e mudar esse meu mindset. No ano passado, eu li um livro que eu recomendo aqui fortemente para quem gosta de ler, eu acredito que é uma boa recomendação. O livro chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Basicamente, foi um livro escrito por um professor de Harvard e ele passou a se interessar pelo tema e escreveu o livro depois que ele percebeu que os alunos dele estavam infelizes, né? E que a taxa de suicídio na faculdade ela estava só crescendo com o passar dos anos. E aí ele se questionou por que será que as pessoas que deveriam estar celebrando essa conquista, né? Passei, nossa, numa faculdade que é super renomada, é super concorrida, eu vou ter um bom emprego, com certeza, eu deveria estar celebrando. Por que as pessoas estavam infelizes em vez de celebrar? E aí ele começou a fazer alguns estudos com os próprios alunos dele, ele coloca esses estudos no livro, que é bem interessante, e vai atrás de outros autores também que falam sobre felicidade, e aí falam sobre felicidade no trabalho, pensando já quando esses estudantes saírem da faculdade, né? E coloca nesse livro. E aí ele começa o livro falando que ele está justamente falando sobre felicidade porque a ciência, muitas vezes, e a psicologia inclusa nisso, ela se foca em falar sobre assuntos que estão ali na média ou abaixo da média, né? Então, na faculdade de psicologia, por exemplo, 5 anos que eu fiz a faculdade, eu digo que a maior parte do tempo as aulas foram focadas em falar sobre transtornos mentais. Então, a gente fala sobre o que é depressão, quais são os sintomas, qual que é o tratamento, né? A gente lê ali o CID, identifica, tem que ver quais são os sintomas de outros transtornos mentais, mas a gente não tem uma aula, eu pelo menos não tive, para falar o contrário, né? Então, o que as outras pessoas, por exemplo, que se dizem felizes no trabalho, elas fazem, ou elas, com o que elas têm contato, como que é o dia a dia delas, né? Será que tem alguma coisa que acontece no dia dessas pessoas que a gente poderia usar de exemplo, que a gente podia compartilhar com os outros para instigar, incentivar essa felicidade no trabalho? E quando eu li isso, eu achei muito interessante. Nunca tinha pensado por essa perspectiva. E foi aí que eu comecei, então, a estudar a felicidade. E por isso que o tema de hoje é a gente falar justamente se é possível, então, ser feliz, né? E por que será que uma atividade que é nossa fonte de renda, que é aquilo que a gente faz a maior parte do tempo, passa 8 horas no mínimo, né, às vezes mais fazendo, ela seria uma fonte de sofrimento, né? Por que será que ela é? Então, acho que as causas eu já falei um pouco, e um dos ganchos que eu gostaria de fazer é
o quanto o trabalho, ele também vai moldando a nossa personalidade, né? O quanto a gente molda a nossa identidade a partir do trabalho. Então, antes, quando eu estou na faculdade, eu sou a Bruna que estudei na Unesp, foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui. Comecei a trabalhar, se eu encontrasse alguém desconhecido que eu precisasse me apresentar pela primeira vez, eu tenho certeza que eu iria falar: eu sou a Bruna, eu sou psicóloga, eu trabalho na empresa X, eu desenvolvo X, Y, Z trabalhos. Eu dificilmente iria falar sobre coisas muito pessoais minhas, né, e aleatórias, do tipo, eu sou a Bruna, eu tenho um cachorro, eu moro em tal bairro, eu gosto de fazer tal atividade. Eu iria me apresentar falando o que eu faço, né, qual que é a minha fonte de sustento. E acho que se eu perguntasse para vocês, vocês iriam também nessa mesma linha de raciocínio. Então, realmente o que a gente faz, a nossa atividade, ela vai moldando o nosso discurso e vai moldando quem nós somos, né? Como que a gente se apresenta para o mundo. E na psicanálise, nos últimos tempos, eu tenho estudado bastante sobre o Dejurs. Ele fala e ele tem livros sobre o adoecimento relacionado ao trabalho, que ele chama de psicodiagnóstico do trabalho. E ele fala que o trabalho, quando a gente trabalha, a gente se defronta, né, com falhas. Então, dificilmente quando a gente está trabalhando, a gente tem 100% das nossas atividades, das nossas entregas ao nosso controle, porque a gente não faz as coisas sozinhos, né? A gente não consegue ser autossuficiente o tempo inteiro, a gente depende do outro. Então, trabalhar também significa a gente se defrontar com as nossas falhas e com as nossas frustrações. E aí o importante é como que a gente age quando a gente se defronta com essas frustrações, o que a gente faz com elas, né? Então, há um sofrimento, sim, mas esse sofrimento, se ele deixa de ser só um incômodo, aquilo que você se incomoda, você fica pensando, mas você vai para casa, você esquece, né? Se ele deixa de ser assim e começa a ficar ali presente na tua cabeça, presente em vários momentos, você não consegue desligar, você fica extremamente incomodado, aquilo vira uma angústia, você não sabe nem explicar, viram outros sintomas na sua vida, aí eu acho que é um sofrimento que merece atenção e merece cuidado, né? E como que a gente pode buscar um equilíbrio, então? Se a gente já sabe que trabalhando a gente vai sofrer, porque a gente vai se defrontar com as nossas falhas, né, e com as nossas frustrações, como então a gente pode usar esse ambiente, usar essa atividade para buscar um equilíbrio? E é aí que entra e que eu gostaria de definir, então, o que é a felicidade, né? Se nós fôssemos definir o que é felicidade, acho que procurando no dicionário, depois de ter lido alguns autores com a definição, eu iria resumir falando que a felicidade ela é um estado psicológico momentâneo, né? E ela sofre influência de alguns fatores, que eu vou falar na sequência, e ela também gera consequências para nós, para as pessoas que estão envolvidas com a gente e para o nosso ambiente. Então, resumidamente, acho que a felicidade no trabalho é quando a gente consegue se realizar, a gente consegue se sentir motivado, a gente consegue se sentir satisfeito na maior parte do tempo, né? E não sejamos ingênuos de que a gente vai ser feliz o tempo inteiro, a todo momento, a gente só vai fazer o que a gente gosta. Acho que faz parte do nosso autoconhecimento também, da trajetória, da jornada, entender que às vezes a gente vai ter sim que fazer o que a gente não gosta, uma atividade que não gera tanto prazer, mas que sabendo que aquilo é o que eu não gosto, eu faço, né, sem sofrimento, e depois volto a minha intenção para o que eu gostaria de fazer e para o que eu gosto. Então, quando a gente está feliz no trabalho, né, quando a gente está se sentindo realizado, tem algumas consequências. A gente se sente mais engajado, né, a gente quer participar mais desse trabalho, a gente aumenta a qualidade das nossas entregas, a gente se engaja muito mais, a gente cria vínculos com o trabalho, com aquela empresa, né? Um sentimento de lealdade, muitas vezes. A gente cria vínculos com os nossos colegas de trabalho também, né? Vínculos de maior qualidade, você quer estar naquele ambiente, você colabora para que aquele ambiente seja agradável, você se preocupa com os resultados que você entrega e você vai aprendendo e sentindo que está se desenvolvendo também
na mesma medida. Então, por isso que é tão importante falar sobre felicidade no trabalho. E eu acredito que é possível sentir, né, esse sentimento, esse estado momentâneo de satisfação, de realização, em qualquer atividade que a gente exerça, seja eu embalando um produto, né, colocando ali numa embalagem e nem sei qual vai ser o destino dele, estou só colocando ali no produto, contribuindo para uma parte do processo, ou seja, eu dentro de um laboratório de pesquisa criando a patente desse produto. Então, eu realmente acho que, independente da atividade, é possível, sim, encontrar essa satisfação, porque não importa a atividade, você tem uma história para chegar naquela atividade, né? Você teve experiências que você passou ao longo da vida que chegaram ali. Então, é importante entender como que foram essas experiências. Foram experiências positivas que te levaram até ali, que fizeram você chegar nessa atividade que você está hoje, né? Foram pessoas que te marcaram, foram aprendizados que você teve, como que foi essa experiência? Então, por isso que eu acho que, independente da atividade, você tem uma história, tem uma experiência, e é possível, sim, se identificar. É possível, sim, ter satisfação, né? Então, quando a gente está motivado, a gente dá o nosso melhor. E aí, se eu perguntar aqui para vocês, quem já viveu alguma situação em que começou a fazer uma atividade, seja ela qual for, cozinhar, fazer um relatório, embalar um produto, seja ela qual for, né? E quando viu, o dia passou e você nem percebeu. O dia passou rápido, você estava tão envolvido naquilo que você nem se deu conta que o dia passou, que chegou a hora do almoço. Eu acho que todo mundo já teve uma situação parecida, já viveu algo assim, né? E isso é o que a gente chama de estado de flow. Então, é quando você entra, você fica tão imerso naquela atividade, aquilo ali tem um significado tão grande para você, seja porque você está aprendendo uma habilidade nova, ou seja porque você está entregando alguma coisa que é positiva para você, que você nem percebeu que você está envolvido, que o tempo passou. E isso faz parte, talvez, da satisfação e da felicidade no trabalho. E o contrário, eu acho que é o que ninguém gostaria de passar, né? E que com certeza todo mundo aqui já teve pelo menos um momento assim. Você tá lá no teu ambiente de trabalho, seja fazendo uma atividade, e o dia se arrasta. Aquelas 8 horas que você trabalha viram 16, daqui a pouco vira 24. Você tá ali, você olhando no relógio, doido para passar a hora e só passou 5, 10 minutos. É horrível, né? É horrível você estar num ambiente assim. É horrível você não se sentir não comprometido, mas satisfeito, não sentir identificação naquilo que você está entregando. Eu não gostaria de estar num ambiente assim. Então, é importante identificar quando isso acontecer, para saber o que será que está influenciando isso e para poder mudar. Mudar o que está sob o seu controle, mudar sobre o que está o controle do ambiente, sobre o que está o controle das pessoas. E aí, quais será que são os fatores que influenciam essa felicidade, esse sentimento, né, das horas passarem tão rápido assim? Eu costumo falar que existem 3 grandes grupos, eu divido em 3 grupos que influenciam a nossa felicidade no trabalho. Começando pelo primeiro grupo, que é o individual, e aí a nível de cada pessoa, né? E aqui no individual eu coloco alguns fatores. O primeiro deles é sobre genética. Então, existem alguns estudos, a Universidade de Yale tem estudado bastante, tem feito cursos online, inclusive gratuitos, que falam bastante sobre isso, mostrando o quanto o estado emocional positivo ele pode ser transmitido pelos nossos genes. E o quanto a gente ter esse pensamento positivo, esse exercício da inteligência emocional, né, o quanto isso acaba tendo consequências positivas na nossa vida. Desde quando a gente está enfrentando um obstáculo, uma adversidade, e a gente consegue encarar aquilo e contornar de diferentes formas, de uma forma que aquilo não vai ser tão punitivo, de uma forma que a gente vai poder passar de forma mais leve por aquele problema. Então, aqui no fator e no grande grupo que eu falo de individual, entra o exercício da inteligência emocional,
entra o exercício da gente se conhecer também, envolve inteligência emocional, da gente saber quais são as nossas emoções, quando será que eu emito uma emoção em determinadas circunstâncias, o que será que me gera aquela emoção, será que eu consigo controlar um fato que gera aquela emoção em mim? Então, isso está a nível de indivíduo e, em certa medida, a gente consegue ter um controle, né, nesse grande grupo. O segundo grupo, que influencia a nossa felicidade no trabalho, é justamente a natureza da nossa função. Então, o quanto eu me sinto preparado para exercer aquela atividade, o quanto eu acho que as minhas habilidades fazem sentido, eu consigo ver que eu estou aprendendo naquela atividade ali que eu estou fazendo, né? Ou o contrário, que aí é uma das causas da infelicidade, né? O quanto eu vejo que eu tenho mais competências e mais habilidades do que eu estou entregando aqui. Eu poderia estar usando as minhas habilidades em outra coisa. Eu poderia estar gerando um outro resultado, um resultado maior. Eu poderia estar envolvido com outras pessoas, né? Geralmente, quando a gente percebe isso, é o que gera infelicidade, né? A gente está tendo o sentimento de que as nossas habilidades não estão sendo bem utilizadas. Elas não estão sendo utilizadas 100%. Então, aqui, gente, entra a importância da gente entender no que nós somos bons também, né? Tá ali fazendo atividades, estar envolvidos com funções que estão usando as nossas habilidades e que a gente possa desenvolver novas habilidades. Aprender também é importante, senão a gente fica sempre na mesmice, né? E isso vai te gerando insatisfação com o seu trabalho. Você não cria mais nada. Você sabe o que vai acontecer, já é esperado, né? Você já sabe o que vai acontecer das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, aquilo fica monótono, não tem mais graça. Então, segundo grande grupo, ligado à natureza da função. E o terceiro e último grupo, que influencia a nossa felicidade no trabalho, aí são fatores que fogem do nosso controle, porque são os fatores ligados à empresa. Então, questões como a cultura organizacional daquela empresa, o clima, né? Como que é o ambiente de trabalho daquela empresa? É um ambiente onde eu sinto que eu sou acolhido, eu sou bem recebido, eu tenho amigos ali, né? Já tem estudos que mostram, e eu, como funcionária, também posso afirmar, funciona para mim, que quando a gente cria amizades que vão além do trabalho, a gente tem mais prazer em trabalhar. A gente tem mais prazer em trocar figurinhas, né? De estar ali conversando, de estar trocando angústias, de estar trocando o que te aflige, aprendizado também, ensinar, você se sente mais seguro para ensinar as outras pessoas também. Então, esse vínculo, ter um bom ambiente de trabalho, ter um bom clima organizacional, com certeza vai influenciar a nossa felicidade no trabalho, esse sentimento, né? Quais são as condições físicas dessa empresa que você vai trabalhar? Tem o mínimo de equipamentos que a gente precisa para desenvolver a nossa função? Seja um computador, né? Seja um EPI, para quem trabalha em uma planta, numa indústria. Como que é a segurança? Segurança é um valor nessa empresa, né? Já teve casos, por exemplo, de pessoas que tiveram acidentes do trabalho. Como que foi tratado isso pela empresa? Tem os EPIs necessários? Tem as instruções necessárias? Você se sente seguro, capacitado para ir fazer a sua atividade no campo? Isso é importante, né? Ter as condições necessárias. Não é só um computador. Vai muito além do que isso. Como que é a sua relação com o seu líder? Tem empresa que chama líder, gestor, gerente, não importa o nome que a empresa dê, né? A gente sempre está prestando contas para alguém. Mas como que é essa relação com quem você presta contas? É uma pessoa que é parceira, e aqui não confundir parceiro, né? Um líder parceiro com um líder que passa a mão na cabeça. Não é isso. A gente precisa de pessoas mostrando para a gente outros caminhos, outras formas de fazer. Quando a gente erra, algo que precisa ser revisto, que precisa ser melhorado, faz parte, isso também é aprendizado. Mas como que é feita essa correção de rota? É na base da punição, né? É um líder que te respeita, você se sente respeitado naquele ambiente que você está? Ou não, né? Aquele líder que faz brincadeiras, que te chama a atenção na frente dos outros, né? Elogio pode ser na frente dos outros. Agora, chamar a atenção,
né, dá uma bronca, um feedback negativo, em particular. E é isso que acontece. Então, comece a prestar atenção nessas relações que existem no ambiente de trabalho. Como que é o crescimento dentro da empresa, né? Como que é a carreira? Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer crescer, né? Ser reconhecido faz parte também do nosso dia a dia. Quem não gosta de ser reconhecido por um bom resultado? Tem reconhecimento, tem elogios, né? Não necessariamente reconhecimento monetário, um prêmio, um bônus, um aumento de salário. É importante, sim, claro que é, mas não é só isso. Tem outras formas da gente reconhecer as pessoas. É um elogio, é uma comemoração, né? Um churrasco, não na pandemia, quando as coisas voltarem ao normal, mas é um churrasco de final de ano, é um jantar de final de ano, né? É um e-mail que você recebe de um outro líder que não o seu direto elogiando o seu trabalho, reconhecendo que você fez algo positivo. É um cliente, por que não? Né? Um cliente reconhecendo um bom atendimento, por exemplo. Tem esse reconhecimento? Comecem a prestar atenção. E o crescimento dentro da empresa? Acredita que existe a meritocracia? Como que é esse reconhecimento? Já tem muitas pesquisas falando que quando os funcionários sentem que não tem justiça dentro da empresa, que as decisões não são justas, não são tomadas baseadas em dados e fatos, há o descontentamento, começa a gerar insatisfação com o trabalho. Então, como que é as decisões nessa empresa? Né? Tem uma comunicação transparente, você entende na medida do possível e na medida de onde a gente pode entender e ficar sabendo também? Entende o que está acontecendo, como que foi feito essa decisão? Então, esses foram alguns dos exemplos que eu pensei aqui, que eu acho que deve estar presente na realidade de vocês, para a gente falar sobre fatores da empresa, que é o terceiro grupo. E que fica mais complicado, né? Porque aí já foge do nosso escopo, já foge do nosso controle. Mas que eu acredito que dá sim para mudar, né? Dá sim para a gente criar esse ambiente favorável, um clima de trabalho, uma cultura organizacional favorável. É papel do RH, em certa medida, eu como RH me preocupo com isso, né? Uma empresa mais humana, criar relações humanizadas, mas é papel, querendo ou não, de todo mundo que está ali. Então, também vale a gente fazer o nosso exame de autoconsciência para saber como está a nossa parcela de participação também, né? Eu gero esse ambiente, né? Como que eu sou com os meus colegas? Como que eu ajo quando eu erro, por exemplo? Eu encaro meu erro como punição ou não, como oportunidade de aprendizado. Então, esses são alguns dos exemplos dos 3 grandes grupos. E para falar de felicidade em si, né, eu também pensei em dar algumas dicas na sequência. E aí, ao final, vocês vão me responder se, seguindo as dicas e prestando mais atenção nesse ambiente de trabalho, vocês acreditam que é possível ser feliz, né? Como a primeira grande dica que eu pensei aqui, eu diria para a gente buscar estar num lugar onde a gente possa usar as nossas habilidades e o nosso talento. Acho que isso eu já falei um pouco lá atrás, né? Mas quando eu falei talento, acho que eu não defini o que é talento e a gente ainda tem muito tabu sobre a palavra talento, né? Talento, criatividade. A gente acha que a pessoa nasce com talento, né? A gente acha que a pessoa nasce criativa. Nossa, a pessoa é criativa assim, ela nasceu assim. E eu acredito que pode ter, sim, o fator genético, a pessoa nasceu assim, a pessoa tem uma facilidade, mas eu acho que a gente também pode treinar os nossos talentos. E talento não é aquela atividade, aquela competência que, nossa, é difícil de encontrar, você acha um em 1 milhão. Acho que talento todo mundo tem o seu, né? E pode ser aquela atividade que a gente tem mais facilidade de fazer e muitas vezes por a gente ter facilidade a gente não presta atenção. Mas as pessoas elogiam a gente. Então, uma atividade, uma entrega que você fez, que você ouve constantemente as pessoas te elogiando e que para você dá aquela resposta, ah, é mesmo, você gostou, que bom. Não foi nada, né? Só coloquei uma coisinha aqui e deu certo.
acho que talvez esse seja um talento, né? Por que não começar a prestar atenção nesses feedbacks que as pessoas dão e usar esse talento mais vezes? Se a gente já sabe o que a gente não gosta de fazer, gente, não fiquem por muito tempo fazendo o que não gosta de fazer. As chances de ser infeliz fazendo essa atividade é muito grande. Eu sei que não dá para a gente parar de fazer o que a gente não gosta do dia para a noite. Eu não consigo isso, né? Não vamos ser ingênuos. Mas acho que a gente pode se dar um prazo de até quando a gente vai ficar fazendo isso que a gente não gosta. Então, pensem na saúde de vocês, invistam em vocês também. E acho que investir na aposentadoria, uma vez eu vi uma psicóloga do Rio Grande do Sul falando isso, né? Fazer essas discussões, pensar no hoje, no mundo do trabalho, na satisfação com o nosso trabalho, é, de certa forma, a gente investir na nossa aposentadoria, né? A gente não precisa viver 50, 60 anos e esperar para ser feliz só depois que a gente se aposentar, se a gente se aposentar. Então, invistam nisso, invistam em vocês e façam essas reflexões. A segunda dica é criar vínculo com as pessoas, mas um vínculo genuíno, né? Então, estabeleça a relação de confiança com as pessoas que você passa as suas 40 horas semanais. Tem um gráfico que foi divulgado em dezembro, se eu não me engano, falando, acho que era, não sei, para quem viu no Instagram vai saber o que eu estou falando, e depois eu posso compartilhar também. Mandei um e-mail, mensagem aqui para nossa página que eu compartilho todas essas referências que eu estou falando aqui com vocês. Mas é um gráfico que acho que compartilha 6 grandes aprendizados, né, que a gente tem ao redor, ao longo da vida. E aí ele vai mostrando em gráfico quanto tempo a gente vai passando com certas pessoas a decorrer das fases da nossa vida. Então, que até os 20 anos a gente vai passar muito tempo com os nossos pais e depois dos 20 anos a gente vai passar cada vez menos tempo. E aí dá uma média de 4 horas por semana com os nossos pais. E a mesma coisa é com filhos. Então, quando a gente tem filhos e os filhos são pequenos, a gente passa muito tempo com eles, né? Participando da criação deles. E depois que eles chegam na faculdade, ali 20, 25 anos, o nosso tempo com os filhos diminui. E, em contrapartida, ao longo da vida, quando a gente começa aos 20 anos, né? Vamos colocar uma média, 20 anos eu começo a trabalhar, hoje em dia é mais ou menos essa média. O tempo que eu passo com os meus colegas de trabalho, eles só aumentam. A ponto de que eu passo muito mais tempo com essas pessoas ao longo da vida do que com a minha própria família, do que com os meus próprios filhos, do que com meu marido, esposa. Então, aí nesse gráfico, quando eu vi, ficou cada vez mais evidente o quanto a gente precisa prestar atenção nessas relações com os nossos colegas de trabalho. Então, estabelecer relações de confiança, né? Compartilhe com eles, à medida do possível, e com as pessoas que você se sente confortável também, angústias, medos, né? Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a compartilhar isso com seus colegas, eles também vão sentir abertura para compartilhar as angústias e medos deles. E é assim que a gente vai criando vínculo, é assim que a gente vai criando relações de confiança. Então, invistam nisso, é importante também. E, de novo, façam o exame de autoconsciência de vocês, né? O quão aberto você tá quando você chega no trabalho para criar essas relações. Fala bom dia, cumprimenta todo mundo que está no ambiente de trabalho, né? Você contribui para um bom ambiente de trabalho. Pode parecer bobo falar assim, mas eu já escutei muitas pessoas relatarem que tem colegas que trabalham com elas há anos e a pessoa não dá nenhum bom dia. Então, se a gente não tiver aberto e atento a isso, dificilmente a gente vai conseguir conquistar essa dica que eu estou falando, de conquistar relações de confiança, né? E existe um termo na psicologia que a gente tem falado bastante no último ano e as empresas têm começado a prestar atenção também, que é segurança psicológica. Basicamente, a segurança psicológica, ela fala que a gente precisa criar ambientes favoráveis, onde as pessoas elas se sintam confortáveis para compartilhar suas opiniões, né, estabelecer vínculos uns com os outros, compartilhar acertos, compartilhar erros e usar os erros como oportunidade de aprendizado e não de punição. E por que isso?
Eu acho que um dos princípios da confiabilidade humana também, quando a gente estuda sobre segurança, né, sobre acidentes, isso é um pouco que eu tenho vivido nos últimos anos, um dos princípios da confiabilidade humana diz que dificilmente a pessoa erra porque ela quer. Geralmente a gente erra porque a gente está querendo fazer algo que a gente já faz de maneira melhor. Então, não encarem o erro de vocês como uma punição, encarem como uma oportunidade de fazer melhor da próxima vez. Não se punam. A gente tem o costume de ser muito autocrítico, né? E isso é uma das causas de sofrimento. Então, comecem a ressignificar o papel do erro. Acho que isso é importante. E não fiquem em um ambiente onde há violência, né? E não a violência física, mas muitas vezes na empresa a gente tem aquele ambiente onde há uma violência velada, né? É uma brincadeira de mau gosto, é uma piada preconceituosa, é aqueles rituais que constrangem a gente, né? Às vezes tem aquela crença de que o recém-chegado tem que sofrer mesmo, o recém-chegado tem que ficar isolado. Enfim, tem vários rituais aí que muitas empresas fazem, né? A gente não precisa citar o nome, mas que eu falo aqui para mostrar para vocês que isso não é normal. A gente não deve aceitar, né? Isso não deve ser normatizado. Então, identificou que está num espaço desse de violência, não ache normal, isso não é. Não fique, porque a chance disso te gerar um sofrimento, um adoecimento mental é muito grande. É uma cultura tóxica, né? A gente fala que é uma empresa e uma cultura organizacional tóxica. Então, o primeiro passo, eu acredito que é identificar quando isso acontece, para aí você ter como pensar e formas de lidar com isso, né? E aí a gente, se nós não mudarmos essa visão com a gente mesmo, né, dificilmente a gente pode exigir que o outro também mude. Então, por isso que eu tenho insistido bastante com vocês do exame de autoconsciência, né? Tudo isso que eu falo, eu acho que faz parte do grupo que a gente está, mas também tem a nossa parcela de contribuição, né? Procura um ambiente onde você seja reconhecido, acho que isso é importante. Eu falei um pouquinho ali de reconhecimento, todo mundo gosta de ser reconhecido, né? Não necessariamente em forma monetária, em forma de prêmio, de bônus, isso é ótimo, claro, mas tem outras experiências que a gente pode viver e que a gente vai se sentir reconhecido também, né? E aí acho que a gente tem que celebrar as conquistas, então estar num ambiente onde os nossos resultados são celebrados também, uma festa de final de ano, um dia de homenagem, né? Um ambiente flexível. Acho que a flexibilidade é importante, tem sido buscado cada vez mais no mundo do trabalho. As pessoas querem ambientes flexíveis, querem horários de trabalho flexível. Então, as empresas também têm por obrigação começar a se adaptar a isso. Tem muita empresa prestando atenção nisso, né? Busque feedback, é outra dica que eu dou. Então, pergunta para as pessoas que você confia, né? Não é para qualquer um, mas para as pessoas que você confia, que já estão ali, às vezes há anos, trabalhando do teu lado. O que elas acham da forma que você entrega, da forma que você faz, da forma que você vem trabalhando, né? Acho que o feedback é um grande termômetro para a gente entender se a gente está fazendo certo ou se a gente precisa adaptar alguma coisa. E aí a gente sofre menos, porque se a gente precisa adaptar e a gente identifica, o quanto antes a gente identificar isso, a gente pode mudar a rota e aí sofrer menos. Então, por isso, a importância de buscar feedback. E falar também quando algo não está bem, né? A maioria das queixas que eu escuto, principalmente relacionada no trabalho, é a dificuldade que a gente tem de pedir ajuda, é a dificuldade que a gente tem em falar quando alguma coisa não está bom, porque a gente tem medo, claro, a gente tem medo que seja mal interpretado, a gente tem medo que a gente seja julgado, que a gente seja tido como fraco, né? Então, se eu reclamar, as pessoas vão me ver como fraco. Mas existem formas da gente falar também, né? Não precisa ser uma reclamação. A gente pode procurar formas para falar isso, e eu acho que tem que ser dito, né? A fala cura. Então, por que não a gente se preparar para falar da melhor maneira possível e trazer as pessoas que estão ao nosso redor para pensarem nesse problema junto com a gente. Do mesmo jeito que você sofre, pode ter certeza que outras pessoas também estão sofrendo. Elas não falam
justamente pelo medo de julgamento, pelo preconceito. Então, quanto mais a gente trazer as outras pessoas com a gente e falar, eu acredito que a gente tem como mudar aquele ambiente. Se a gente guarda pra gente, dificilmente algo vai mudar, né? É a mesma coisa com os nossos relacionamentos. Vamos pensar, por exemplo, um relacionamento com um companheiro ou companheira. Se a gente não fala o que incomoda, como que a pessoa vai saber que aquilo incomoda, né? Como que ela vai ter a oportunidade de mudar, de fazer diferente? A grande questão, e que às vezes é o que a gente tem medo, é a forma como a gente vai falar. Então, vamos buscar uma forma mais assertiva, uma forma mais inteligente para poder comunicar essa mensagem. E aqui é a última dica, que tem se falado bastante, principalmente na pandemia, muitas empresas começaram a falar sobre saúde mental. Então, comece a falar com as pessoas que você confia sobre saúde mental, né? E comece a dividir dúvidas que você tem, medo com quem você confia, né? Você vai perceber que cada um sofre à sua maneira. Todo mundo tem ali uma angústia, todo mundo tem um incômodo. Isso é natural do ser humano, ninguém é um super-herói, né? Todo mundo tem suas vulnerabilidades. O importante é o que a gente faz com essas vulnerabilidades. O importante é a gente reconhecer essas vulnerabilidades e saber que a gente não está seguindo sozinho. Procurar pessoas para seguir com a gente e também exercitando a nossa empatia com essas pessoas, né? Então, é o fator conexão, acho que criar conexão e compartilhar. De nada adianta a gente estar também numa empresa, como aparece aí na TV, na internet, com puff, sala de descompressão, jogo no meio do expediente, né? Tem empresa que tem ali sorvete à vontade, tem cerveja durante o expediente de trabalho, legal, tudo isso é muito legal. Mas de nada adianta a gente ter esses espaços de descompressão se a gente não pode falar sobre saúde mental, se a gente não pode também falar quando a gente não tá bem, né? Ninguém tá bem 100% do tempo. A gente tem sentimento de felicidade, claro, mas a gente também tem outros sentimentos. E esses outros sentimentos são importantes para moldar quem nós somos. Então, faz parte da jornada a gente identificar esses outros sentimentos e ir lidando com eles conforme eles vão surgindo, né? A gente se entender. E essas grandes dicas que eu falei, eu colocaria num grupo macro, né? E eu diria que, em certa medida, envolve outras pessoas. Então, tá sempre envolvendo outro. Mas existe também outras dicas que envolvem a gente, né, ao nível individual, e que está relacionado com o bem-estar no trabalho. Então, tem alguns estudos, se eu não me engano, é da Universidade de Manchester, tem um curso bem legal para quem gosta de curso, não sei o quanto tem psicólogos aqui com a gente hoje, então eu vou falar. Acho que a Universidade de Manchester divulgou aí um curso sobre bem-estar no trabalho, de graça, né, na plataforma da Future Learn. E nesse curso, ela fala que existe uma fórmula, né, 4 pilares para a gente cuidar do nosso bem-estar e que só depende da gente. E aí ela chama essa fórmula de self. Então, o S, que é o de sleep, ela fala muito do sono. Então, como que está a qualidade do seu sono? Né? Você tem conseguido ter boas noites de sono? Aquela noite que você deita, você consegue descansar, né? Você já consegue dormir e pegar no sono. Não logo que deita, mas não demora tanto para pegar no sono. Aquele sono regenerador, no dia seguinte você acorda, você sente que você está descansado, né? Como que tá esse seu sono? Comece a prestar atenção nele, né? Isso é sim um dos pilares da gente exercitar o bem-estar e da gente ficar bem com a gente mesmo. É um dos pilares de autocuidado. O E é de exercise. Então, fala muito sobre a gente se exercitar, né? Não necessariamente ir na academia. A gente vê que muita gente tá indo na academia, tá fazendo exercício, posta foto, né? O de hoje tá cumprido, a meta de hoje atingida. Acho que cada um tem uma forma de se exercitar. Pode ser uma dança na sala, pode ser ligar um som, chamar alguém para dançar, pode ser pular corda, brincar com o filho. O importante é se exercitar, né? Exercitar o corpo. E o L dessa formulinha de self, que é o learning, exercitar a mente. Então, a gente aprender.
Nós somos seres sociais, a gente não consegue ficar sozinho, né? Nós não somos autossuficiente e no nosso contato com o outro, a gente está sempre ensinando alguma coisa e a gente está sempre aprendendo. Então, exercite o seu corpo e exercite a sua mente. E o F, o último, que é de food, então a qualidade dos nossos alimentos, né? Como que tá essa qualidade? Eu tô comendo na medida do possível, né? Uma comida de boa qualidade? Ou será que eu tô comendo só fast food, né? Só gordura? Com certeza, a qualidade da nossa comida influencia no sono, influencia no nosso estado de atenção, influencia no nosso estado de cansado, de disposição. Então, comecem a prestar atenção nesses 4 pilares, né? Sono, exercício, aprender e comida. E depois nos digam aqui na página, podem comentar depois no vídeo que vai ficar disponível, se realmente funcionou ou não, né? Eu acho que é um bom começo e que, de novo, depende da gente. Então, peguem aí irmão, mãe, pai, quem tiver na casa, vai fazer um exercício, põe uma aula de dança no YouTube, tem várias, né? Descobre uma coisa que você gosta para exercitar o corpo, um yoga, um pilates, dá para fazer em casa, por que não? E põe o corpo para mexer, que eu acho que é um bom começo, são boas dicas, né? E tudo isso, gente, aqui já partindo para encerrar, né, a minha fala, e aí a gente abre para perguntas, e quem quiser participar, eu acho que tudo isso que eu falei pode parecer muito distante da realidade de muitos, né? Mas o recado principal que eu gostaria de passar hoje é que não existe um mundo perfeito, né? Muitas vezes a gente sai da faculdade, por exemplo, cheio de ideias, né? E aí quando a gente se depara com o mercado de trabalho, a gente se frustra porque a gente não sabia como funcionava, né? Pega a gente de surpresa, faz parte. Não existe um mundo perfeito, mas com certeza existe um lugar, né, que melhor se encaixe com a gente. Então, não aceitem estar num lugar que te adoece, né? Muitas empresas e os próprios funcionários acabam permanecendo num ambiente assim por anos. E às vezes a gente permanece num ambiente assim porque a gente não sabe que existe alguma coisa diferente lá fora, né? A gente não entende, a gente não consegue ver outros exemplos, não faz parte da nossa rotina ver outros exemplos. Então, a gente acha que só existe aquele mundo. Mas podem ter certeza que existe sim um outro mundo, existe sim um lugar que se encaixa com a gente, existe sim empresas que se preocupam com o lado humano, que têm se voltado para práticas que buscam bem-estar, que se preocupam com saúde mental. E eu acredito que é papel de nós, como psicólogos e RH, né? Nem todo RH é psicólogo, acho que é uma realidade aí de muitas empresas também, mas é papel nosso estar atento a isso e buscar o melhor para essas pessoas, né? Afinal de contas, a gente vai trabalhar ainda por muitos anos até a gente conseguir chegar na famosa aposentadoria, se é que a gente vai se aposentar, pelo menos para quem é mais novo que a gente, não sei, fica a dúvida, né? Mas invistam nessa aposentadoria de vocês, cuidem do agora, se preocupem com o bem-estar, a saúde mental de vocês agora, para ter essa famosa felicidade lá na frente. E mais importante, não deixem também para ser feliz só lá na frente. Acho que a gente pode unir o útil ao agradável e ter sim os momentos de felicidade e ter sim a tal da felicidade no trabalho, né? Acho que também pode ser fonte de prazer, com certeza. E com isso eu encerro aqui o que eu tinha me programado para falar. E aí eu acho que o Caio volta comigo. Oba, Viva, já estou aqui. Muito obrigado, Bruna. Quanto conteúdo que você trouxe. A gente começou, estava até anotando aqui, você fez algumas considerações sobre a relação do trabalho durante a pandemia, durante o home office, como que isso implicou no espaço de trabalho, nos limites do trabalho, no tempo, na relação, no envolvimento com ele. Depois passou algumas reflexões, que eu achei muito interessantes, e eu vou destacar o trabalho e a relação com o eu, com a identidade do eu, com essa ideia de autoapresentação, onde eu costumo falar sobre a minha formação, sobre a minha atividade, isso diz muito sobre mim. E se eu retirar todos esses diplomas, esses títulos ali, muitas vezes é difícil se autoapresentar.
Os 3 grupos, né, individual, a natureza da função e a questão da empresa, do ambiente corporativo, e vou destacar a sua indicação de livro, Do Jeito Harvard de Ser Feliz, que eu havia recomendado ele na minha apresentação de segunda-feira, e a gente não combinou, Bruna recomendou ele aqui. Então fica mais uma vez, né, essa recomendação, que acredito que é um livro muito bom para o público em geral, porque ele foi escrito para o público em geral, mas também é um livro que psicólogos e profissionais da saúde mental deveriam ler, a meu ver, por esta questão mais negativista, né, de focar, né, em transtornos, em sintomas e muitas vezes, né, negligenciar outros aspectos do ser humano. Pessoal, estamos atentos ao chat aqui. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração. Aproveitem que a Bruna, especialista no tema, demonstrou isso hoje e está disponível aí para responder as questões. Quem não conseguiu assistir também a palestra inteira, ou quiser reassistir, quiser compartilhar, ela vai estar disponível, tá no nosso Facebook, já na sequência aqui do ao vivo, e mais tarde também no nosso canal de YouTube, que é o Sociedade dos Psicólogos Psicoplay. E esse ano com bastante conteúdo já produzido para lá, que a gente vai soltar nas próximas semanas e meses. Sem mais, então, deixa eu só passar o nosso calendário e já volto com a Bruna para ela passar alguma consideração final e também os contatos, né, para quem quiser entrar em contato e ver esse serviço, né, de consultoria, avaliação, esse tipo de coisa. Amanhã, pessoal, a gente, né, vai para o nosso último dia dessa semana de saúde mental, onde a gente vai receber a psicóloga Paloma Afonso Martins para falar sobre violência contra a mulher, como chegamos até aqui. A apresentação dela vai acontecer às 2h30 aqui no nosso Facebook, e mais tarde a Bruna retorna, e ela vai participar da mesa redonda Saúde Mental na Pandemia, também com o Igor, com o meu xará Caio, encerrando essa semana da psicologia. É isso, pessoal. As apresentações estarão todas disponíveis. Quero agradecer mais uma vez a presença, participação e colaboração da Bruna nessa apresentação tão rica. Bruna, considerações finais e contatos profissionais, por favor. Com certeza, Caio. Bom, acho que obrigada mais uma vez. Para mim, estar aqui falando desse tema, eu gosto muito. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o meu entusiasmo, né? E o quanto eu também fico motivada com o tema. Dúvidas, ficaram interessados no assunto, né? Quer saber mais? Quer alguma das referências que eu comentei aqui? Fiquem à vontade para entrar em contato, tanto com a página, né? O Caio repassa o contato, a gente tem essa interface. E também, se quiserem entrar em contato direto comigo, Facebook, eu tô como Bruna Passarelli, vocês vão me achar bem fácil, eu tô lá vinculada à sociedade também. Tem o Instagram, tem meu telefone. Acho que a melhor forma de encontrar é quando vocês entrarem ali na busca do Sociedade dos Psicólogos no site. A gente tem lá o nome dos profissionais que fazem parte da sociedade e lá tá por ordem alfabética, acho que meu nome já é o primeiro. Então, vocês vão encontrar celular, fiquem bem à vontade para mandar WhatsApp, ligar, enfim, a forma e o meio de comunicação que melhor convir para vocês, para mim também é excelente, tá? E-mail tá lá também, acho que eu posso falar aqui. Caio, se você conseguir colocar meu e-mail aqui no letreiro que está aparecendo embaixo, acho que facilita para o pessoal. É o bp.passarelli, 2 S's e 2 L's, @gmail.com. Então, podem entrar em contato no meio de comunicação que for melhor para vocês e vai ser um prazer a gente conversar e bater um papo, tá? E, de novo, gente, não sofram por trabalho. Acho que todo mundo tem o direito de ser feliz. Se você identificou, né, se identificou com o que eu falei hoje, com o conteúdo que eu trouxe aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Acho que na terapia tem chegado muitas pessoas com queixa de sofrimento relacionado ao trabalho, na clínica, e vai ser um prazer ajudar vocês, tá?
Excelente, Bruna, muito obrigado. Tem e-mail tá aí já passando na tela e tivemos aqui comentário do Rodolfo Rodrigues. Muito boa palestra, as demais palestras anteriores. Estou sempre aqui nas sombras, aqui acompanhando o desenvolvimento da sociedade. Muito obrigado, Rodolfo, pela presença, comentário e participação. É Muito isso, bom. pessoal. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Bruna. E a gente tem encontro marcado amanhã, 2h30, para falar sobre violência contra a mulher, com a psicóloga Paloma Afonso Martins. Uma boa noite a todos e até breve. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.